Pessoal, a gente segue falando do serviço público no Código de Defesa do Consumidor e eu acabei de conversar com você sobre a posição doutrinária acerca do princípio da continuidade do serviço público. Eu preciso trazer agora para você a posição da jurisprudência sobre a interrupção do serviço público. Mas antes de começar, eu quero te lembrar para se inscrever no canal do Quaresma, ativar o sininho, receber a notificação. Você que gosta de direito do consumidor, estes temas vão fazer a diferença no seu dia a dia. Fique atento, fique ligado, acompanhe aqui os vídeos no canal do Quaresma. Falando do posicionamento jurisprudencial, nós vamos concentrar a análise no Superior Tribunal de Justiça. E eu quero, nesse início, falar a você da evolução do entendimento jurisprudencial do Tribunal da Cidadania em relação a este assunto envolvendo a interrupção, suspensão do serviço público. É preciso dizer a você que no final dos anos 90, início dos anos 2000, o Superior Tribunal de Justiça tinha entendimento no sentido de que o corte não era admissível, não era permitido em nenhuma hipótese. Com o passar do tempo e com a evolução deste entendimento, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir o corte para certas situações específicas, desde que houvesse, no entanto, aviso prévio ao consumidor. Ou seja, primeiro ele precisaria ser avisado de que estava inadimplente e, portanto, sujeito a corte, para que depois fosse perpetrado o corte por parte da concessionária de serviço público. E nisto o STJ deixa o Código de Defesa do Consumidor e passa a aplicar a Lei Federal 8987 de 95, que trata da concessão, da permissão dos serviços públicos. No entanto, nesse momento de transição em relação ao entendimento, o Superior Tribunal de Justiça impede que este corte aconteça, ainda que tenha havido prévio aviso, para certos segmentos como hospitais, escolas, repartições públicas, em que deve prevalecer este interesse da coletividade. Aliás, falando em interesse da coletividade, o STJ não deixa de analisar casos específicos em que o interesse particular se faz presente, mas que o corte não teria espaço, não teria cabimento, como, por exemplo, acontece para consumidores que são acometidos de doença grave ou estão em algum estado de saúde muito debilitado e que precisam, por exemplo, da energia para manter funcionando determinado aparelho vital para a sua saúde. O STJ, portanto, começa a fazer este tipo de análise e mais, a emprestar este entendimento para todo o Poder Judiciário. Avançando nesta análise, este mesmo tribunal entende que o corte de energia baseado em consumo irregular, apurado unilateralmente pela concessionária, ou o corte decorrente de consumo pretérito não é possível. Ou seja, aqueles que são compelidos a pagar dívidas antigas ou valores não reconhecidos não podem ficar sujeitos ao corte. De tal modo que o entendimento que vale hoje é de que o corte de energia só seria possível para débitos que não ultrapassassem 90 dias, portanto, contas dos últimos 3 meses. Se eu tenho débitos anteriores e estas contas não foram pagas, isto não dá direito à concessionária de proceder ao corte. Razão pela qual, quando isto acontece, e não raras as vezes isto vem acontecendo, eu diria acontecendo até com uma certa frequência, o consumidor ingressa com ação judicial, não apenas para restabelecer a prestação do serviço, como também para pleitear indenização por danos morais decorrentes dessa conduta indevida. Portanto, pessoal, hoje vocês viram comigo
o posicionamento jurisprudencial em relação à suspensão, interrupção do serviço público na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, faça a sua pergunta para que eu possa te responder e te esclarecer. Eu agradeço demais a sua atenção e te espero no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!